Se eu te contar que existe um caminhão que nenhum mecânico conseguiu consertar, você acredita? 4 meses parado. 5 oficinas diferentes. E todas elas desistiram dele. Mas o que ninguém esperava é que a pessoa capaz de resolver esse mistério não era quem todos imaginavam. Quando aquele caminhão finalmente chegou ao pátio da oficina, todo mundo parou o que estava fazendo. Não era só pelo tamanho, nem pelo preço absurdo que ele valia. Era pela fama. A fama de ser o caminhão que ninguém conseguia consertar. 4 meses parado. 5 mecânicos experientes que já tinham tentado abrir o diagnóstico, e todos tinham desistido. Alguns juravam que o problema estava escondido em algum ponto do sistema eletrônico. Outros diziam que era falha estrutural, algo tão raro que nem aparecia nos manuais. Mas a verdade é que ninguém tinha certeza de nada. O dono só repetia que, a cada tentativa, o caminhão parecia ficar pior. Eu ainda lembro do jeito que ele desceu da cabine do guincho, com um olhar cansado, a barba por fazer e aquela expressão típica de quem já gastou mais do que podia, e também mais do que deveria. Ele caminhou até mim, respirou fundo e disse: "Se você não conseguir, eu vendo essa máquina como sucata." Aquelas palavras pesaram no ar. Porque, para alguém que investiu quase R$1 milhão, aquilo era o mesmo que admitir derrota. Antes de aceitar, fiz o que sempre faço quando pego um caso complicado. Dei uma volta lenta ao redor do veículo. Olhei cabos, mangueiras, vazamentos, sujeiras fora do lugar. À primeira vista, parecia perfeitamente normal. Até demais. Era exatamente isso que me incomodava. Caminhões com problemas graves geralmente deixam pistas. Uma folga estranha, uma vibração, um cheiro diferente. Mas aquele ali, nada. Silencioso, limpo, intacto. Como se estivesse zombando de mim. A equipe ficou em volta, esperando eu dizer alguma coisa. Um dos rapazes cochichou: "Chefe, esse aí já derrotou meio mundo. Vai encarar mesmo." Eu sorri. Não porque estava confiante, mas porque sentia alguma coisa diferente. Era como se o caminhão estivesse me desafiando. E, sinceramente, eu não sou do tipo que recuo diante de um desafio. Conectei o scanner, esperando ver um mar de erros. Nada. Nenhum código. Nenhum alerta. Nenhum sinal de vida do sistema de diagnóstico. Aquilo era impossível. Ou o módulo eletrônico estava morto, ou alguém tinha mexido onde não devia. Foi aí que eu percebi um detalhe tão pequeno que qualquer um ignoraria, mas que mudaria tudo. O detalhe que chamou minha atenção era tão simples que, para qualquer outra pessoa, pareceria irrelevante. Mas, para mim, soou como um pedido de socorro. Uma marca de arranhão bem fina no parafuso que prendia o chicote principal da central elétrica. Não parecia desgaste natural. Parecia alguém tentando abrir algo e desistindo na metade. Aproximei o rosto, passei o dedo e senti o metal áspero. Aquilo me deixou ainda mais intrigado. Decidi abrir a caixa de fusíveis. Assim que removi a tampa, percebi algo ainda mais estranho. 2 fusíveis estavam trocados de posição. Não queimados, apenas trocados. Como se alguém tivesse feito uma tentativa de gambiarra desesperada para fazer o caminhão funcionar. Mas quem faria isso num veículo de alto padrão, cheio de sistemas sensíveis? A resposta veio de forma silenciosa. Alguém que já estava sem paciência ou sem conhecimento. Chamei o dono e perguntei se alguma oficina tinha mexido na parte elétrica. Ele coçou a cabeça, hesitou e respondeu: "Mexer. Mexer mesmo. Não." Mas um dos mecânicos tentou forçar a central para ver se acordava. Disse que às vezes essas coisas travam e precisam de um estímulo. Na hora, meu estômago gelou. Forçar central eletrônica de caminhão moderno é pedir para matar o módulo inteiro. E, se isso tivesse acontecido, eu teria diante de mim um problema muito maior do que parecia. Voltei minha atenção ao painel interno. Ao ligar a chave, todas as luzes acenderam normalmente, exceto uma. A luz de gerenciamento eletrônico piscava 3 vezes e apagava. 3 piscadas. Esse padrão não aparece em manual comum. É um alerta de fábrica, usado apenas pelos técnicos autorizados. E se piscava 3 vezes, significava uma coisa: falha oculta no sistema de comunicação. Quem
Em outras palavras, o caminhão não estava quebrado. Ele estava mudo. Minha equipe me observava em silêncio. Ninguém queria interromper meu raciocínio. Peguei o multímetro, o osciloscópio e comecei a testar cada fio que se conectava à rede de comunicação. A cada leitura, o mistério só aumentava. A voltagem estava correta. Os sinais vinham limpos. Mas o módulo não respondia. Era como bater a porta e ouvir passos lá dentro, porém ninguém abrindo. Foi então que encontrei o verdadeiro ponto suspeito. Um cabo levemente pressionado contra a lata da cabine. Só um pouquinho, quase nada, mas o suficiente para causar interferência. Toquei nele e senti algo que não deveria estar ali. Calor. Muito calor. Olhei para a equipe e disse: tem coisa errada aqui. E não é pequena. Eu ainda não sabia, mas aquele cabo escondia a pista que desvendaria todo o mistério. A sensação do cabo quente me deixou com um alerta imediatamente aceso na cabeça. Nada ali deveria estar esquentando daquele jeito. Era um fio de comunicação, não de alimentação. Ele não tinha carga suficiente para gerar calor, a não ser que estivesse sofrendo resistência, curto intermitente ou mau contato em algum ponto. E, se isso fosse verdade, então todo o problema daquele caminhão poderia estar escondido exatamente ali, onde ninguém tinha se dado ao trabalho de olhar. Com muito cuidado, comecei a soltar o revestimento. A espuma protetora estava levemente queimada por dentro, como se tivesse derretido apenas o suficiente para endurecer a parte interna. Não era um incêndio, não era um curto explosivo, era uma falha lenta, discreta, que ia cozinhando o chicote aos poucos. Quando afastei o isolamento, a equipe prendeu a respiração. O fio estava machucado, marcado pela pressão contínua contra a lataria. O desgaste parecia antigo, mas o superaquecimento era recente. Era como encontrar a ponta de um fio que puxa outro, e outro, até revelar todo o mistério. Isso aqui não foi defeito de fábrica, murmurei, quase sem perceber que estava falando em voz alta. Alguém prendeu esse chicote errado. O dono do caminhão arregalou os olhos, como se eu tivesse acabado de acusá-lo de um crime. Mas não era ele que eu suspeitava. Era alguma das oficinas por onde o caminhão tinha passado. Alguém tinha desmontado a cabine, recolocado o chicote no lugar errado e prendido o fio entre duas chapas de metal. Com a vibração do motor, a lataria mordia o isolamento milímetro por milímetro, até finalmente expor o cobre e causar interferência na rede de comunicação. Não queimava fusível, não desligava módulo, apenas bagunçava os sinais. Era exatamente o tipo de defeito infernal que faz qualquer mecânico desistir. Decidi seguir o fio até o final. A cada centímetro que eu avançava, o dano ficava um pouco maior. Era como se o sistema estivesse implorando para alguém entender o que estava acontecendo. E quanto mais eu me aproximava da parte inferior da cabine, mais claro ficava. Aquele problema não tinha surgido do nada. Tinha sido criado. Sem intenção, claro, mas com descuido suficiente para transformar o caminhão num fantasma eletrônico. Coloquei o osciloscópio novamente na linha e pedi para um dos rapazes balançar levemente o chicote. Quando ele tocou, o sinal foi completamente distorcido. Uma bagunça total. Era a prova que eu precisava. O caminhão não respondia aos diagnósticos porque não conseguia ouvir. Era como tentar conversar com alguém usando um rádio com antena quebrada. Respirei fundo. A solução era clara, mas não simples. Eu teria que desmontar quase metade da cabine para retirar aquele chicote inteiro, revisar fio por fio e reinstalar tudo de novo no posicionamento correto. Era um trabalho de horas, talvez o dia inteiro. Mas, pela primeira vez desde que aquele gigante chegou ao pátio, eu sentia que estava no caminho certo. Havia lógica, havia causa, havia resposta. Chamei o dono e expliquei tudo. Ele me ouviu em silêncio, depois passou a mão no rosto, exausto, e disse uma frase que eu jamais esqueço. Se você resolver isso, eu te pago o que pedir. Mas não era dinheiro que me dava motivação. Era o desafio. Era a sensação de estar diante de um enigma que só precisava de alguém paciente o bastante para entendê-lo. Peguei minhas ferramentas, coloquei as luvas e disse para a equipe: preparar a desmontagem. Hoje a gente descobre se esse caminhão
volta a falar. E foi assim que começou a parte mais complicada e decisiva de todo o processo. A desmontagem começou cedo, antes mesmo do sol tocar o chão da oficina. Quem vê de fora acha que tirar a cabine de um caminhão é algo simples, quase rotineiro, mas não é, principalmente quando você precisa fazer isso sem danificar sensores, sem puxar chicotes, sem criar novos problemas, exatamente o que já tinha acontecido antes. Por isso, eu queria fazer tudo com calma, passo por passo, como se estivesse desmontando uma bomba relógio. A equipe se posicionou ao redor do caminhão como cirurgiões ao redor de um paciente complicado. Cada um tinha uma função. Um retirava o estofamento. Outro soltava a fiação secundária. Outro organizava os parafusos em bandejas separadas, etiquetadas com fita. Nada podia se perder. Nada podia se misturar. Eu odiava improvisos em casos assim. Quando finalmente levantamos a cabine com o auxílio do elevador hidráulico, a verdade ficou escancarada, bem diante de nós. O chicote principal estava completamente tensionado, preso pelo caminho errado e pressionado em 3 pontos diferentes contra a estrutura metálica. Era um desastre anunciado. E pior, claramente alguém tinha montado tudo aquilo com pressa, talvez tentando resolver outro problema e recolocando as peças de qualquer jeito. O dono do caminhão observava de longe, de braços cruzados, como se enxergasse cada minuto de prejuízo refletido naquela cena. Mas, pela primeira vez, havia no rosto dele um traço de esperança. Só um. Pequeno, mas real. Enquanto a equipe cuidava da desmontagem final, eu comecei o processo mais meticuloso, identificar qual parte do chicote estava inutilizada e qual ainda podia ser salva. Não era simplesmente trocar um fio queimado. Era entender como a interferência tinha se espalhado. Testei cada linha com o multímetro, depois com o osciloscópio, depois com um testador de rede, que em específico que só uso em casos extremos. O padrão era o mesmo. O sinal se perdia sempre que chegava à mesma curva do chicote. Aqui, murmurei, marcando com tinta o ponto exato. Esse é o epicentro. A borracha isolante estava ressecada, e quando abri com o bisturi técnico, o cobre revelado estava escurecido e irregular. Não era um curto que matava o circuito imediatamente. Era um ferimento pequeno, mas profundo o suficiente para causar ruído. Típico de vibração prolongada. Típico de um fio mal passado. Olhei para o dono e falei: se esse chicote tivesse continuado assim por mais alguns meses, o módulo principal já teria ido para o espaço. Ele engoliu seco. Comecei então a etapa mais delicada, a reconstrução. Fiz um bypass provisório para restabelecer o sinal e testar se todo o sistema acordaria. Pedi para um dos rapazes virar a chave. O painel acendeu. Dessa vez, a luz de gerenciamento eletrônico não piscou 3 vezes. Não piscou nenhuma. Apenas ficou acesa por um segundo e apagou como deveria. Era um bom sinal. Tenta ligar, pedi. O motor girou, tossiu e morreu. Não era suficiente. A interferência tinha sido corrigida, mas a central estava traumatizada. Sim, eu uso essa palavra porque é exatamente isso que acontece. Quando um módulo recebe sinais corrompidos por muito tempo, ele cria rotinas internas de proteção. Bloqueia funções. Silencia linhas. Se protege. E agora cabia a mim reprogramá-lo. Conectei o computador de diagnóstico avançado e iniciei o processo de reset total. É um procedimento demorado, cheio de etapas, verificações e códigos de fábrica. Qualquer interrupção pode travar o módulo de vez. Fiquei ali sentado, observando a barra de progresso subir lentamente, enquanto o caminhão parecia quieto, quase nervoso, como um paciente esperando o resultado de um exame. Depois de longos minutos, a mensagem apareceu. ECU pronta para o primeiro teste funcional. Eu respirei fundo. A equipe prendeu a respiração. O dono se aproximou, como se tivesse medo de perder o momento. Agora vai, murmurei. Pedi novamente para girarem a chave. O motor girou. Girou mais forte. Depois, engatou. Pela primeira vez em 4 meses, o Actros voltou a roncar. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. O ronco do motor encheu a oficina como se alguém tivesse aberto uma janela depois de meses sem ar.
A vibração era firme, constante, sem oscilações. O caminhão parecia acordado de um longo coma. Ainda assim, eu sabia. Só porque o motor ligou, não quer dizer que estava tudo resolvido. O teste real aconteceria na pista. O dono olhava para o caminhão como quem reencontra um velho amigo que achava ter perdido. Ele queria sorrir, mas não tinha coragem ainda. Medo de criar esperança demais. Eu entendi. Depois de 4 meses de frustração, qualquer ruído estranho poderia derrubar tudo. Pedi para a equipe descer a cabine novamente. Conectamos tudo. Revisamos cada plug, cada sensor, cada encaixe. Nada podia estar solto. Nada podia estar mal alinhado. Depois de meia hora de ajustes finais, dei 2 tapinhas na porta e disse: "Vamos dar uma volta." Saímos da oficina e fomos direto para a estrada de testes atrás do pátio. O sol já estava alto, refletindo na carroceria como um sinal de recomeço. O dono entrou na cabine comigo. Ele colocou as mãos no volante, respirou fundo e disse quase num sussurro: "Tomara que funcione." Eu fiz um gesto para ele seguir em frente. O caminhão começou a andar. Primeiro devagar, analisando cada reação, como se estivesse reaprendendo a se mexer. A central eletrônica se comportava perfeitamente. Nenhum alerta, nenhum código escondido, nenhuma leitura irregular. Aos poucos, o dono foi ganhando confiança. Pisou um pouco mais fundo. O motor respondeu com força. Depois mais fundo ainda, e o Actros respondeu como um animal solto depois de meses preso. Ele riu. Uma risada sincera, aliviada, quase emocionada. E eu sabia exatamente o que ele estava sentindo, porque eu também já passei por isso quando resolvi problemas que pareciam impossíveis. Quando voltamos para a oficina, ele estacionou e ficou um tempo ali, parado, encarando o painel. Depois saiu da cabine, veio até mim e me deu um aperto de mão tão firme que quase doeu. "Você salvou meu caminhão e meu negócio", disse ele, com os olhos marejados. Eu apenas sorri. Não precisava dizer muita coisa. Às vezes, consertar uma máquina é muito mais do que resolver um problema técnico. É devolver a alguém a esperança de que nada está realmente perdido. A equipe comemorou como se tivéssemos vencido um campeonato. E, de certa forma, tínhamos mesmo. Aquele caminhão derrotou 5 oficinas, ficou meses parado, foi chamado de caso impossível, mas no fim, tudo o que ele precisava era de alguém disposto a olhar para o detalhe que todos ignoraram. E enquanto o Actros deixava a oficina finalmente funcionando, eu pensei: não existe máquina impossível. Existe apenas problema que ainda não encontrou a pessoa certa para resolver.